Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Matheus Pestana, eu sou um dos produtores das atividades paralelas do É Tudo Verdade. Estamos no último dia do festival, quero agradecer a presença de todos. Eu vejo algumas pessoas que estiveram em todas as atividades paralelas, então obrigado. Hoje a gente vai ter uma masterclass com Luiz Bolognese. Essa masterclass ela é chancelada pela SPCine, então gostaria de agradecer a todo o pessoal da SPCine e ao pessoal do CCSP. Eu acho que a gente pode começar com uma salva de palmas para o Luiz Bolognese, por favor. Boa tarde, gente. Obrigado pela presença de vocês, obrigado por terem vindo. Quero agradecer também à Specine pelo trabalho extraordinário que faz pelo cinema paulista e principalmente também pelo acesso de pessoas que às vezes não estão morando no centro, mais nas periferias, ao conteúdo de cinema, a poderem participar de editais e produzirem filmes. Então, assim, agradeço a Specine não só por estar apoiando o É Tudo Verdade e oferecendo essa masterclass, mas sobretudo pelo trabalho importantíssimo que a Specine tem feito no sentido de democratizar o acesso ao audiovisual, tanto para assistir como para produzir. Agradecer também ao Festival É Tudo Verdade, em nome do Amir Labak e toda a equipe. O Festival É Tudo Verdade, para mim, é muito mais importante até do que uma plataforma em que eu exibi alguns dos meus filmes. E a minha carreira começou e foi impulsionada pelo É Tudo Verdade. Quando a gente, antes de... Eu sou roteirista de ficção também, e eu vou falar hoje um pouco sobre essa fronteira entre documentário e ficção, que eu acho que é um tema muito atual, muito contemporâneo, e é uma das questões mais complexas no meu trabalho, porque eu tenho uma formação de roteirista de ficção. Mas antes de eu fazer o primeiro roteiro de um longa-metragem, que foi O Bicho de Sete Cabeças, o que permitiu a gente conseguir fazer O Bicho de Sete Cabeças, eu escrevi, a Laís dirigiu, foi o fato de um documentário que nós havíamos feito antes, que se chama Cine Mambembe, o Cinema Descobre o Brasil, que passou no É Tudo Verdade e foi premiado, ganhou o prêmio da TV Cultura, é um prêmio que na época a TV Cultura dava, de melhor documentário, e aquilo abriu as portas para a gente conseguir viabilizar O Bicho de Sete Cabeças, porque nunca tínhamos feito um longa, nem eu nem a Laís, ninguém acreditava. Naquela época a gente não tinha Ancine, não tinha esses recursos todos, e o É Tudo Verdade jogou a gente num universo de visibilidade muito grande, internacional, porque na época, inclusive, um jurado internacional italiano acabou se tornando o coprodutor do Bicho de Sete Cabeças, porque ele gostou do documentário, queria saber do nosso próximo projeto. Então É Tudo Verdade. Além de tudo, foi minha formação também, porque eu assisto documentários e vi muitas palestras incríveis com Coutinho, João Moreira Salles, vi várias palestras ao longo do É Tudo Verdade. Minha formação de documentário se deve muito a esse festival, então eu agradeço a toda a equipe que insistentemente está realizando, acho que há 30 anos, né? Eu acho que eu comecei a frequentar no terceiro ano, mais ou menos, o festival, então faz tempo que eu frequento, e ele tem essa relevância, a gente pode ver o que está sendo feito de documentário melhor do Brasil e no mundo, é uma janela incrível, eu vejo filmes incríveis, e a renovação de linguagens é uma coisa muito interessante que a gente consegue ver no É Tudo Verdade, porque do contrário, os documentários que entram em cartaz são documentários geralmente mais mainstream, ou documentários sobre música, que isso são documentários... Eu vou falar no final, rapidamente, desse papo que a gente vai ter, eu vou terminar falando um pouco como distribuir documentário, porque é um dos maiores desafios, né? A gente fica falando tanto em fazer, e é uma angústia conseguir fazer com que as pessoas assistam os filmes no formato documentário. E essa sala também, para mim, é um lugar muito especial. Eu estava até falando para o Matheus que quando eu tinha 14 anos eu vivia aqui no Centro Cultural Vergueiro, porque eu morava no Bexiga e estudava na Aclimação, e aqui era meu caminho de passagem. Então eu tive uma formação de cinema muito nessa sala que passava filmes antigos, filmes clássicos do cinema brasileiro, e círculos do cinema italiano, novela vague. Então aqui eu fui, acho que aqui foi mais importante do que a universidade. Embora eu também vou mencionar isso, eu estudei ciências sociais e a antropologia é uma ferramenta muito importante no meu método de fazer documentário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu pensei em fazer uma pequena fala de 30 minutos a 40 minutos no máximo, e depois a gente abrir para um bate-papo aí de uns 20 minutos com vocês, em que vocês comentem, façam perguntas, a gente trocar uma ideia.
Eu até botei uma colinha aqui para não esquecer um pouco os temas que eu acho que dá para a gente fazer um overview aí em 30, 40 minutos. E eu queria começar, o festival chama É Tudo Verdade, eu queria começar pensando nessa questão da verdade e o documentário, né, que é uma questão muito complexa, rica e com debates infindáveis sobre o tema, né? As pessoas associam a ideia de documentário a uma ideia de verdade. Mas que verdade é essa? Porque, na minha visão particular, a verdade de um documentário é tão verdade quanto a verdade de um filme de ficção. Porque eu acho que ambas as obras são construídas. Eu considero quase um golpe baixo a gente trabalhar com a ideia de que o que a gente está vendo no documentário é a verdade em si. Eu acho que é muito importante a gente, como realizador, e mesmo quando estamos assistindo um documentário, eu acho que muitas pessoas já têm essa percepção, mas sempre o que nós estamos fazendo é um recorte sobre um tema, mas você nunca esgota um tema, e muito provavelmente esse mesmo tema abordado por outra pessoa daria outro filme, porque teria um outro recorte, um outro ponto de vista. Então, eu acho que quando a gente fala numa verdade, o documentário, a gente precisa estar com bastante entendimento que aquilo não resume o tema e nem é uma sentença. Ah, tá vendo? Tal coisa é assim, tal coisa é desta maneira, ou esta pessoa realmente é um culpado, ou esta pessoa realmente é horrível, ou realmente esta pessoa é um grande herói. É um recorte que está sendo feito. E mesmo a gente transitando a busca do documentário está muito ligada a uma construção de linguagem em que pareça verdadeiro para o espectador, mas ele é tão verdadeiro quanto ele pode ser, porque existe uma construção. E mesmo numa entrevista, eu vou usar uma entrevista, esse para mim é a situação limite. Ué, você fez perguntas e a pessoa respondeu o que ela quis, então aquilo é verdade. Mas a gente monta, a gente recorta. Se a gente não estiver trabalhando, e aí entra uma ferramenta importantíssima para se falar do que é verdade, o que não é verdade, tudo é verdade, como diz o nome do festival, mas também tudo é uma construção, portanto, tudo é uma não verdade, na medida em que alguém pode dizer o contrário sobre aquilo que você está fazendo. Se eu for fazer um documentário, por exemplo, sobre o ex-presidente Bolsonaro, ele vai ter um formato. Se for feito por um bolsonarista, ele vai ter outro formato. Então, o que é verdade? Não existe o que existe é recortes sobre a verdade. E muitas vezes, porque quando a gente, mesmo numa entrevista, você está dirigindo as perguntas. Quando você está fazendo perguntas, você está construindo um recorte. Quando você está na sala de montagem montando e você fala, por exemplo, eu não vou usar esse depoimento, esse pedaço do depoimento dele, porque vai deixar ele ou ela antipáticos. Eu estou querendo construir uma imagem boa. Você pode fazer o contrário também. Nossa, isso que ele está falando é legal, mas essa pessoa eu estou querendo mostrar que ela é um monstro, porque ela joga mercúrio no rio e envenena as pessoas. Então, na hora eu vou trabalhar na montagem, eu retiro materiais para construir a narrativa que eu estou fazendo. Isso é imprescindível, não dá para dizer, não, mas se eu for documentarista, eu não vou fazer assim. Não tem como, você vai ter que escolher com o seu montador, com o seu produtor, o ponto de vista que você quer extrair daquilo. Então, assim, todo documentário é uma obra autoral, no sentido de ser de um autor, e ele é responsável pelo que está sendo dito ali. A gente tem que lembrar isso. Então, o que eu acho que importa nessa questão da verdade no documentário é a ética. Eu acho que quando a gente discute estética no cinema, seja na ficção ou no documentário, eu não consigo analisar, perceber, ou pensar, ou falar sobre estética sem levar em conta as questões éticas que estão ali. Não se separa estética de ética. Isso é fundamental, porque como há essa impressão, e é fato, de que você está fazendo um recorte de uma verdade, é uma responsabilidade muito grande, porque isso é diferente no filme de ficção, uma das poucas diferenças que eu vejo. Num filme de ficção, as pessoas estão partindo do pressuposto de que aquilo é uma construção, de que aquilo não aconteceu de fato. No documentário, erroneamente, elas partem da impressão de que aquilo é uma verdade,
se a gente for ser honesto, a gente deveria dizer antes, isso aqui não é uma verdade, isso aqui é um recorte da realidade. Está no subtexto de quem tem essa percepção, mas muitas vezes a gente se pega manipulando essa situação e eu não considero isso ético. A relevância da ética na obra, para mim, não se separa da estética. Eu, particularmente, não sou capaz de ver um filme que tem uma atitude que eu considero antiética e falar, mas apesar disso, o filme é bom. Para mim não existe esse apesar de. Eu não consigo avaliar esteticamente uma obra sem levar em conta as atitudes éticas. Então, por exemplo, eu faço muito filmes com indígenas, e essa situação é extremamente mais potente, porque as coisas que você vai trazer sobre os indígenas, muitas vezes pode ser muito interessante para o seu olhar de autor, querendo trazer questões, mas isso vale não só para a questão indígena, por exemplo, vale para qualquer personagem, mas aquela imagem e aquele som, aquela voz, aquilo que foi dito, que você está veiculando, vai ter um impacto muito importante na vida dessas pessoas que a gente está documentando, porque a gente está trazendo a pessoa com o CPF dela, a gente está apresentando essas pessoas. Então, eu entendo que o valor estético de uma obra está diretamente ligado à sua condução ética. E isso tem transformado o meu jeito de fazer cinema. Eu fui me percebendo fazendo documentários de um modo que eu comecei a entender que a postura não estava no seu eixo ético mais pleno do que eu acredito. Quando eu comecei a perceber isso, eu mudei o meu modo de fazer. E o meu cinema, na minha opinião, o cinema que eu faço com as pessoas que trabalham comigo, porque é uma obra coletiva, eu sinto que deu uma guinada de linguagem e estética a partir de uma angústia ética, porque as coisas estão coladas. Por exemplo, uma situação para dar peso real e concreto para vocês. Uma situação, eu estava trabalhando como roteirista e pesquisador num documentário que não saiu, não foi finalizado, que era sobre mulheres e sexo, a sexualidade, feito por uma diretora. E aí, uma das personagens que ela estava entrevistando era uma presidiária que estava condenada a muitos anos de prisão, não me lembro, algo como 15 anos, por um ou outro crime. Mas, na verdade, ela era uma assassina de aluguel. Ela dá depoimentos dizendo que ela recebia para matar as pessoas. E ela contava isso de cara aberta. Estava condenada, está ok, já está resolvido a questão num certo sentido ético. Porém, ela vai e conta um caso extraordinário que foi, como essa pessoa não está montada no filme, esse filme acho que não vai ser montado, eu posso ir em frente, assim, mas ela contava que ela tinha matado a companheira dela por ciúme e descrevia detalhadamente esse assassinato, e a gente tinha isso filmado. E aí eu comentei com a diretora, mas você perguntou se esse crime, ela foi julgada por esse crime? Não, esse crime, ela nunca foi imputado a ela. Tem gente que não sabe que ela matou a própria companheira. E aí, claramente, eu me posicionei dizendo que a gente não pode usar esse depoimento. Porque mesmo ela presa, ela pode ser condenada por um crime que ela não está respondendo. Nós não podemos ter esse papel. E ela se abriu por 1000 questões, mas também por uma vulnerabilidade, está isolada, está presa. Chega uma diretora extremamente sensível, uma mulher delicada, e se torna amiga dela, ela abre coisas. Às vezes, a gente tem que tomar decisões entendendo que talvez o nosso entrevistado não tenha as ferramentas, isso acontece com muita frequência, para avaliar as consequências que vai ter aquilo quando a gente joga nesse território público gigantesco. E isso a gente tem que estar avaliando. O que eu estou fazendo com essa pessoa? Qual é a consequência disso que eu estou mostrando? Né? Eu vou mostrar que essa pessoa trai o marido, mas o marido não sabe, a pessoa me contou, a gente tem essa informação, eu posso colocar isso no território da tela? Não. Eu acho que, um documentário, a estética dele, o valor dele, eu acho que tem que estar ligado a essa coerência de que o processo é tão importante quanto o resultado. Se eu sinto o cheiro na linguagem do filme que os dispositivos utilizados são dispositivos abusivos em relação às pessoas, aquilo me faz achar aquele documentário ruim. E eu não... pode ser premiado, o que for, eu não avalio como um
um bom documentário. O que eu quero dizer é, o processo é muito importante. E eu comecei a entender e radicalizar no sentido de que comecei a mudar o meu modo de trabalhar no sentido de não fazer documentários sobre os personagens, mas procurar fazer os documentários com os retratados. Isso muda tudo. De que maneira? Por exemplo, na última Floresta, eu convidei o personagem principal, que era o Davi Kopenawa, a escrever o roteiro comigo. E isso mudou completamente o filme que eu tinha na cabeça, mas mudou absolutamente. Então ele era o personagem, a gente ligava a câmera em cima dele, mas antes ele construiu um roteiro geral do que seria o filme e orientou o que eu deveria filmar sobre os Yanomami, de que modo eu deveria filmar. Eu cheguei com uma intenção, a minha maior intenção era fazer um filme que mostrasse a potência dos xamãs, porque eu tinha feito um filme antes, que era o Espagé, que mostrava a violência do processo colonial, mais especificamente cristão, dessas igrejas neopentecostais que estão entrando nas aldeias e evangelizando as aldeias, mas com processos extremamente violentos, destruindo, sobretudo, os pajés. É o primeiro inimigo deles. Só que isso aí, que agora acontece com a igreja evangélica, nós não podemos esquecer que foi uma estratégia decisiva para o processo colonial dos portugueses no Brasil, porque os jesuítas já faziam isso em grande escala. Eles, no século XVI, se você lê as cartas dos jesuítas, e eu li, eles fazem relatos o tempo todo de que o principal impedimento para o processo colonial eram os pajés. Eles falam isso. Eu consigo convencer eles para vir para o cristão, mas os malditos pajé, o maldito pajé está sempre me resistindo, sempre fazendo enfrentamentos com o que eu digo, negando Jesus, e eles implantam isso. E a Igreja Católica queimou vários pajés. Vinha a ordem de, quando teve aquele período de caça às bruxas, né, a Contra-Reforma, aquele processo de Inquisição, teve Inquisição no Brasil, tem um livro de história sobre isso, e há alguns relatos de que a Inquisição condenava os pajés por serem aliados ao demônio. E isso segue até hoje, né? No filme Ex-Pajé, a gente vê que o pastor, para destruir a imagem do pajé perante a comunidade, dizia que as flautas que ele tocava, os espíritos que ele buscava na floresta, eram tudo coisas ligadas ao demônio. E assim, esse pajé ele resiste ainda, mas a gente mostra nesse documentário o processo violento de evangelização como uma forma de etnocídio, destruir. Eu quero os paiters destruir, o corpo deles me interessa, eles são mão de obra, eles são consumidores, eles têm um território que tem muita coisa que me interessa, só não me interessa que eles sejam paiter suruí. Eu quero que eles sejam corpos disponíveis para a exploração do capital. Essa é a estratégia inconsciente que está nesses processos que a gente relata ali. E aí, depois que eu fiz esse filme em que mostrava um pajé sendo fragilizado, apesar de fazer resistência, eu decidi que eu queria fazer um filme em que mostrasse uma situação em que o pajé está na potência, na sua plena potência. E eu escolhi o Davi Kopenawa, que tinha escrito A Queda do Céu, que eu havia lido também, por ser um pajé atuante, um líder de comunidade, e por fazer uma resistência muito forte. Ele não permite nas aldeias que são ligadas a ele, a entrada da igreja evangélica. Ele não autoriza isso. E quando eu o procurei, eu fui muito focado, pensando que eu ia fazer um filme sobre a força do Davi Kopenawa e a denúncia do garimpo. E logo de cara, logo que eu chego para conversar com o Davi, que eu falei que eu tinha feito o Ex-Pajé para me legitimar, apresentar meu cartão de visita, afinal ele não me conhecia, ele falou, eu assisti o Ex-Pajé. Aí eu, que maravilha, né? Estamos bem. E aí ele falou, não gostei. E aí eu tomei um susto, porque isso é uma das coisas interessantes, né, dos povos originários indígenas, de um modo geral, eles não são hipócritas como nós. Algumas coisas que nós chamamos de educação, para eles é hipocrisia. A gente não costuma falar a verdade numa conversa. Você não consegue chegar para um amigo seu e falar que você não gostou do filme dele e ele continuar seu amigo. As pessoas, principalmente no Brasil, na Europa eu vejo menos essa atitude, mas aqui leva-se para o lado pessoal. Então você nunca pode falar alguma coisa que vai incomodar o outro, porque isso é tido como uma falta de educação. Uma das coisas que eu acho incrível no universo dos povos originários, dos indígenas, é que a verdade é colocada. E aí o incômodo vem, e a gente lida com isso. Do ponto de você acorda de manhã,
para filmar, chego para minha equipe e falo, tudo bem? Todo mundo responde, tudo bem. Mesmo que não esteja tudo bem, mesmo que o cara esteja com diarreia, ou que tenha tido um problema, não dormiu a noite inteira, ou a câmera está sem bateria e o cara está com... Tá tudo bem, tudo bem é tudo bem. Eu chegava para o Davi e falava, bom dia, tinha dia que eu falava, e aí, Davi, tudo bem? Ele responde, mais ou menos. Então, assim, e aí ele explicou para mim que em relação ao ex-pajé, eu havia feito um filme que mostrava um pajé fragilizado. E ele não via sentido em fazer isso, que a luta dele é outra. Ele falou, se eu for fazer esse filme com você, eu quero mostrar a força dos meus pajés. E aí, conforme eu adiantei o assunto, ele falou, essa história do garimpo, não quero fazer esse filme. Por que toda vez vocês brancos que vêm filmar o meu povo, vocês mostram floresta destruída e devastada e Yanomami na rede, doente, por causa de mercúrio, de malária, do que for. Sempre é essa imagem que vocês levam do meu povo. Se você está me chamando para ser o dono da história com você, para construir essa história, eu quero construir outra história. Eu quero mostrar a força, a beleza, a potência do povo Yanomami e mostrar a força e a potência dos nossos pajés, mas de uma maneira que vocês possam entender um pouco mais e entender até onde nós queremos que vocês entendam, porque tem coisas que não podem ser reveladas sobre o mundo dos xamãs. Tanto que a gente tem uma filmagem que ele só deixou fazer no final, de um processo xamânico deles muito forte, que eles não fazem tanto na presença dos brancos, e ele, no final, depois de a gente trabalhar 5 semanas, ele fez um grande ritual, chamou vários pajés e falou, vocês podem filmar tudo. Só que depois a gente legendou o filme, porque o filme é todo falado em Yanomami, eu fui pedir para ele para legendar o momento da pagelança, do xamânico, do xamanismo, e ele falou, não, esse momento não vai poder legendar, porque o que se fala ali, vocês não estão preparados para ouvir, vocês não sabem entender, não vão entender, e não pode ouvir a palavra que um pajé está falando naquele momento em que ele está com o espírito, traduzindo a voz de uma conversa interplanetária, que ele está falando, tem espíritos falando através da voz dele, vocês não estão preparados para ouvir isso. Então, não legende. E eu não legendei. Isso já está no território da ética. Quem estava montando comigo, a equipe, fala, cara, mas um pedaço enorme, a gente está ouvindo tudo em Yanomami, por que não vai traduzir isso? Vai causar um mal-estar para o seu filme. Falei, paciência, assim será. Em alguns debates do filme me perguntaram, por que a gente por que você não legendou? A resposta é, porque ele não quis que legendasse. E tudo bem. Quando eu carreguei isso para o filme, eu tinha certeza que o filme faria sucesso? Claro que não. Aliás, eu estava achando que só serviria para os próprios Yanomami e para congressos de antropologia, de tanto que o filme foi saindo do que eu imaginava e virando uma coisa que eu fui perdendo o controle. Mas, pelo viés da ética, em que eu já tinha entendido que eu precisava fazer o filme com ele, eu falei, paciência, se não for um filme que vai ter o caminho que eu imaginava, de ocupar as telas de cinema e andar pelo mundo, se ele tiver que ser um filme para os Yanomami e só para eventos de antropologia, que seja, porque eu chamei ele e ele quis fazer esse filme, eu estou me dedicando a fazer o filme do modo que ele quer fazer. E aconteceu tudo que eu sonhava, que eu queria, porque justamente o frescor que esse modo de fazer, em que um diretor perde o controle da situação, que é o oposto que se fala sobre o que é um bom diretor, quando você vai perguntar para fulano é um bom diretor, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem o controle de tudo. O que se imagina é que o que se espera de um diretor é que ele tenha o controle de toda a situação. Se a arte pergunta alguma coisa, ele sabe o que ele sabe responder. Se o ator pergunta, tá bom essa minha interpretação, eu preciso subir, preciso descer, devo chorar, não devo chorar, o diretor ele tem que saber tudo. Eu venho descobrindo que no meu cinema isso não é não é minha perspectiva. Eu tenho sentido que perder o controle no processo fortalece esse princípio ético e que acaba trazendo um frescor no nível de linguagem que bota o filme num outro ambiente, num outro nível de percepção muito mais original do que eu poderia ter imaginado se eu tivesse me colocado numa situação de querer controlar todo o processo o tempo todo. Tinha várias vezes que a equipe me perguntava, e aí? Eu falei, eu não sei como que isso vai montar, eu não sei exatamente como é que a gente vai lidar com isso, porque me parece que está ridiculamente constrangedor o que a gente está fazendo. Mas eu me propus a fazer o filme com ele e eles querem isso. Por exemplo, quando a gente foi decidir... Só um segundo.
quando a gente estava decidindo, né, o roteiro, o que é um roteiro de um documentário, né? Na minha percepção, é uma linha geral que vai se mudando. O roteiro também é uma peça para se perder o controle. A gente parte com uma ideia, com alguns pressupostos e com algumas ideias de recorte, e no meio do caminho eu me permito ir mudando e transformando tudo. Então eu já entendi antes que eu fazia um roteiro, eu como roteirista achava que aquele roteiro ia ser o caminho do meu filme. Depois eu fui descobrindo que é muito mais interessante o roteiro ser apenas um desenho geral que eu vou iniciar, mas o caminho do roteiro eu vou descobrir durante o processo, principalmente quando a gente está fazendo um documentário. Eu me encanto com essa possibilidade. Eu não sei onde vai terminar, eu não sei aonde vai dar. E essa abertura enriquece o processo. Hoje eu olho para um documentário que parte muito fechadinho, com as ideias muito claras e certezas. Vai ser um filme muito menor do que ele poderia ser. Porque o que é interessante quando a gente aponta a força que a câmera do cinema tem, a potência que o audiovisual tem para a realidade, se a gente estiver aberto para as contradições que podem vir desse processo, negar até o que era a tua premissa inicial e você abrir o filme para isso, eu sinto e tenho a percepção nítida de que isso cria obras muito mais complexas e sofisticadas, difícil de lidar. Várias vezes, quando eu estava filmando A Última Floresta, eu ia dormir dizendo, caramba, eu não sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas eu tinha um norte, que era, o Davi falou, né, para eu trabalhar, eu quero fazer o filme que mostre a potência dos Yanomami, que mostre a beleza dos Yanomami. Nós vamos falar de garimpo, ele falou para mim, mas não vai ser sobre isso. A gente vai falar da doença do mercúrio, mas eu não vou mostrar crianças com ferida, que na aldeia dele nem tinha, e numa outra aldeia para você buscar essas imagens não me interessam. Mas nós vamos falar de garimpo, terminamos falando sobre isso. Só que vai ser no outro âmbito. E daí surge, por exemplo, a perspectiva de eu vendo lá que um dos problemas que eu não imaginava, porque quando você mergulha na realidade, por mais que você tenha estudado aquilo, e eu estudei, li coisa de antropologia, estudei o máximo que eu pude dos Yanomami, li tudo que eu encontrei, mas você não sabe 5% daquela realidade. E quando você está aberto a isso e permite que plots apareçam, que conflitos venham à tona, depois que você está com a câmera aberta, e se você se abrir para isso, você faz um filme muito mais rico e muito mais inesperado, porque eu sinto que qualquer documentário, e isso é parecido com a ficção, ele precisa ter conflito, ele precisa ter tensão. Um documentário que é uma peça de elogio a alguém, ele é uma elegia. Ele não é um documentário no sentido de trazer um conflito e a tensão. E nós, como realizadores, o que a gente precisa é ter uma estratégia na filmagem e na montagem para organizar o conflito, para apresentar os elementos do conflito e, de preferência, mostrar uma tensão aberta. Num documentário em que você mostra o tempo todo que você vai estar sempre de um lado e que sempre alguém já tem razão, se a pessoa já vai ver o filme assim e depois de 5 minutos ela percebe isso, e ao longo do filme ela vê isso o tempo todo, é um filme menor, porque não tem nada que não estivesse, que fosse previsível. E o que a gente gosta no cinema é de ver coisas novas, né? De ver o que é raro, porque cada vez mais a maneira como se faz o cinema, ela está tão voltada à necessidade de faturamento, que as fórmulas e as regras, agora o algoritmo, começam a ditar a maneira de se contar as histórias. Documentário, você vai conversar com algum streaming, os caras querem true crime. Só se fala de true crime, tem uma maneira de fazer true crime que é muito rígida, porque isso dá audiência. Então, a possibilidade da gente quebrar isso e encontrar novos conflitos, novas tensões, novos olhares, novas abordagens, será tão maior quanto mais você estiver disposto a perder o controle e abrir mão das certezas com que você chegou. É assustador? É. A gente tem menos garantia de que vai chegar num resultado que a gente achava que era bom? Tem menos garantia. O filme, você pode perdendo o controle do filme, mas que garantia você tem também quando você está no controle do filme que você está fazendo um bom filme? Todo mundo acha que está fazendo um bom filme, mas bons filmes não são nem 10% dos filmes que a gente vê são bons. Para mim, pelo menos para mim, é raro ver bom filme. Tem muita porcaria. Filmes bons são raros. Então, assim, eu percebo que a gente se abrir
para essa perspectiva de não estar no controle de tudo, e aliás é uma coisa que eu aprendi no convívio com as comunidades indígenas, que eles têm uma outra visão sobre como lidar com o outro e com toda a alteridade. Nós, né, que somos herdeiros da civilização europeia, que fez o processo colonial, que nos formamos através da visão científica que se produziu na Europa no século XV, quando a razão passou a tomar todo o território do pensamento e jogou o pensamento mítico para escanteio, dizendo isso aqui não é produtivo, né? Não vem me explicar que o Sol nasce porque ele brigou com a Lua quando eles eram jovens, não quero saber disso, eu quero saber como é que eu faço uma bomba de hélio, como é que eu manipulo o átomo. Esse modo de pensar, eu convivendo, por sorte, né, convivendo com as comunidades indígenas, eu fui professor numa aldeia indígena, para um grupo de indígenas Pataxó, quando eu era mais novo, esse convívio me abriu muito a cabeça para essa possibilidade de fazer as coisas sem ter tanto controle. A gente tem agenda, relógio. Eles, originalmente, detestam agenda e relógio. Não funciona neste lugar. A gente está o tempo todo planejando e organizando a nossa vida para não haver imprevistos, coisa que a gente nunca consegue. Esse é um dos motivos pelos quais está todo mundo nas cidades na beira de um ataque de nervos, no níveis altíssimos de estresse e angústia e ansiedade, que é a nossa grande doença. Porque a gente está na ilusão de que tudo que a gente faz é para controlar o que vai acontecer. Né? Estocar comida na geladeira, comprar ação do mercado futuro. A gente está aqui sabendo que eu vou falar só até as 4 horas, às 3h30, porque vai acabar às 3h30, às 4 horas já tem compromisso, já marquei, tudo agendado e controlado. Quando você convive com as comunidades originárias, você vê que é um outro desenho, não há esse controle do que vai acontecer. Eles estão muito mais abertos para o que está acontecendo, porque eles não estão nessa ilusão de que o principal objetivo da vida é controlar o que vai acontecer e não permitir que nada saia do controle. Esse modo, hoje me parece bastante histérico que a gente vive, eu fui descobrindo, ao fazer cinema, com os povos originários, vários dispositivos, vários mecanismos de perder o controle para fortalecer a obra. Né? Então, eu lembro quando, dois exemplos concretos. Quando eu estava criando com o Davi o roteiro, ele chamou os principais homens, as principais lideranças para decidir que história contar. Eles se reuniram falando em Yanomami, e daqui a pouco eles disseram: a gente quer contar a história de Omama e Yoassi, que são os dois irmãos que criaram um mundo, criaram a floresta, criaram os Yanomami. Então são os seres fundadores da civilização. E quando ele falou: a gente quer filmar isso, e eles me olharam, eu falei: cara, isso é Marvel. Né, filmar Thor. Como é que eu vou contar a história de Omama e Yoassi, sendo que eu vou ligar a câmera, você narra a história de Omama e Yoassi, isso é meu filme? Não, isso é um filme ruim. Quem vai aguentar ver um cara contando a história de um mito, por mais incrível que seja? Então, como vamos fazer? Vamos filmar Omama e Yoassi. Então, a gente partiu para uma ficção. E aí tem essa questão do que é ficção. A fronteira entre documentário e ficção está cada vez mais fragilizada e muito interessante. Eu vivo com um paradoxo que me trouxeram. Teve alguém que, num desses debates, fez uma pergunta: por que quando você faz ficção, os seus filmes ficam parecendo documentário, e quando você faz documentário, os seus filmes parecem ficção? Aí eu falei: nossa, que pergunta genial, eu não tinha reparado nisso, mas é muito verdadeiro, porque tanto no Espagé como na Última Floresta, eu usei o tempo todo dispositivo de ficção. Eles encenam aquelas cenas. Muitas cenas do Espagé são encenadas por eles. Mas não é verdade? Claro que a verdade é, eles estão encenando as cenas. Na Última Floresta, muitas cenas são encenadas. O dia que eles enfrentam o garimpo, a própria história de Omama e Yoassi, a gente filma com dois indígenas fazendo Omama e Yoassi, um não chama Omama, o outro não chama Yoassi. Fora do momento que estava com a câmera ligada, em que eles eram Omama e Yoassi, eles não eram dois irmãos de Yanomami, caçadores e tal, que estavam interpretando Omama e Yoassi. E aí, quando eles disseram: a gente quer fazer isso, eu me joguei, eu me lancei. E a gente começou a fazer sem preparação de ator, sem fazer uma incursão por um caminho. A gente foi fazendo, e vou fazer como a história de dois deuses?
O Davi falou para mim, tem 2 irmãos que não são, porque os deuses são gêmeos, Omama e Ioás. Eles não são gêmeos, mas eles são muito parecidos, eles podem fazer Omama e Ioás. Se você quer saber como fazer, pergunta para eles. Eles vão te dizer como filmar. E aí era com eles que a gente ia descobrindo o modo de filmar. E aí eles se pintaram lindamente, um para ser Omama, outro para ser Ioás, uma coisa maravilhosa que só um grande diretor de arte muito sensível construiria algo tão belo, tão delicado e tão sensível. Para eles era orgânico, eles sempre ouvem esse mito. Então eles tinham na cabeça deles uma imagem do que seria Omama e Ioás. Eles construíram com as penas, uma pintura para Omama, outra para Ioás, tudo muito próximo do que eles fazem, mas com um significado muito sutil de por que eles são os irmãos fundadores. Mas aí eles vieram de short Adidas e chinela havaiana para filmar os deuses fundadores do universo. E aí a minha equipe olhou para mim e falou, cara, vai ficar bem ridículo esse negócio, entendeu? E eu, na hora, falei, é verdade. Aí fui explicar para eles, porque os homens Yanomami mais velhos, eles não usam short Adidas, os jovens usam, e eles amarram o prepúcio do pênis para cima e passam uma cordinha. Então o pênis fica amarrado para cima. O prepúcio cobre a glande. Para isso, para os Yanomami, ele está de black tie. A rainha e o rei da Noruega foram para essa aldeia, não quando eu estava lá, foram antes, e eles receberam o rei e a rainha da Noruega com a genitália para fora, mas amarrada assim. Agora, se um deles fosse ver o rei e a rainha da Inglaterra, da Noruega, sem estar amarrado, com o pênis para fora e a glande para fora, isso não é adequado. Você vê como a coisa é cultural. Isso seria um desrespeito. Mas, estando amarrado, para eles é de black tie para ir no Oscar, se for o caso. Porque é assim que a gente se veste, vamos dizer. E aí eu virei para os meninos que iam fazer o Omama e Ioás e perguntei se eles... a gente não pode fazer igual os mais velhos, ou seja, amarrar o pênis, porque o Omama e Ioás tem essa ancestralidade. Eles disseram, não dá para fazer. Por quê? Porque a gente não faz, vai doer, é estranho e não quero fazer. Aí a equipe me olha assim, tá, mas então pode fazer assim, nu, de costas e tal? Não vou tirar o short Adidas. E aí, podemos fazer descalço? Não vou andar no mato sem chinela havaiana, vou andar de chinela havaiana e short Adidas. Aí a minha equipe olhou para mim e falou, Luiz, esse negócio, né, os deuses fundadores de short Adidas, de chinela havaiana. Aí eu fui tentar convencê-los uma última vez. E eu virei para eles e falei, não, sabe por que eu estou pensando na gente tirar o short e o chinelo? Porque o Omama e o Ioás não usavam short Adidas e chinela havaiana. Eles me responderam assim, quem falou? Aí eu lembrei das minhas aulas de antropologia na USP, que o mito ele é reconstruído o tempo todo. O mito não é um mito, ele não é uma coisa que acontece na pré-história. Ele não tem essa linearidade no tempo. O mito está acontecendo agora. Então é normal que, por exemplo, um jovem pajé de 22 anos possa dizer Omama mandou um WhatsApp para o Ioás falando que era para ele abandonar imediatamente a floresta, porque o que ele tinha feito era muito grave, que Omama mataria ele se o encontrasse. A maneira dele contar pode estar de short Adidas, de chinela havaiana, pode estar usando moto, celular. Isso não desqualifica, no modo deles narrarem, um mito. Então, eles me dizerem, quem falou que ele não estaria de Adidas e havaiana, vamos filmar Omama e Ioás de Adidas e havaiana, porque nada é mais Yanomami indígena do que isso. Fizemos. E o que era para ser constrangedor, ajudou o filme a ir para o Festival de Berlim e ganhar o Festival de Berlim. Por quê? Porque tinha muito frescor. As pessoas viam que eles estavam de short e sandália havaiana e entendiam o que eu estava fazendo, o que eles queriam que fosse feito. Percebiam que havia uma conduta ética em que eles estavam interpretando, encenando, mas algo que dava para sentir que eles estavam no comando, porque não tinha esse nível de intervenção em que não pode estar assim o assado. E assim foi. E da mesma maneira que, e eu acho que esse processo de filmar com os seus filmados, com quem a gente está filmando, posso estar num presídio, posso estar numa escola do 2º grau, posso estar numa escola pública, quem eu estou retratando, eu tenho uma responsabilidade ética sobre o que eu estou mostrando dessa pessoa. Eu tenho que pensar nisso, eu tenho que conversar com esse sujeito e entender as consequências para ele poder participar das escolhas, né? Então, mas é um jogo vivo, porque também você pode transformar as escolhas da pessoa quando você está vivendo com ele o processo de fazer um documentário. Por exemplo, do mesmo modo
que eu entendi que eu ia fazer o Mama Yoase e não sabia como, fui dormir, falei, cara, como que eu vou filmar? Vai ficar ridículo isso e tal. E a gente achou um caminho e o filme participou de festivais em vários países, foi premiado em vários países, enfim, teve uma carreira belíssima. E justamente o que seria a fragilidade dele é o que trouxe a diferença. Uma jornalista americana especializada em filmes de povos originários e tal, ela falou, cara, é o filme mais indígena que eu já vi. Eu falei, porque o roteirista é um pajé, né? Então, é nesse lugar que a gente chega. Eu cheguei nesse lugar sem ter consciência de que eu estava chegando, e foi só pelo fato de eu perder o controle e me abrir para estar fazendo o documentário com os personagens é que eu consegui sair de um lugar travado, que é o que hoje, o próximo filme, eu estou convidando uma diretora para trabalhar comigo indígena, já estamos nesse processo, e é extremamente rico. Você se permitir perder o controle dessa situação e se abrir para esse inesperado. Por exemplo, quando eu estava com o Davi, as mulheres Yanomami conversavam muito comigo de dia. A gente sentava e falava, elas me perguntavam sobre esposa, sobre como é. Eles querem saber de nós. Da mesma maneira que eu estava interessado neles, eles me entrevistavam, estavam fazendo um documentário sobre a nossa equipe o tempo todo. Faziam perguntas de tudo. E as mulheres me perguntavam sobre como que é a vida sexual das minhas filhas, a minha vida, queriam saber e falavam delas também. Mas quando o Davi fazia essas reuniões para decidir o filme, elas não participavam. Aí eu falei, Davi, eu queria trazer umas mulheres para o papo aqui da gente. Ele falou, não pode. As mulheres não participam do processo de decisão dos Yanomami. E agora que eu estou com esses outros homens que eu chamei, nós estamos decidindo o filme. Elas não participam. Aquilo me incomodou muito, dentro do campo ético, inclusive. O Davi é um cara muito viajado, muito inteligente, né? Um escritor e tal. Aí eu cutuquei ele, falei, mas Davi, veja bem, você vê que o mundo lá fora está mudando, o mundo dos brancos está mudando, as mulheres estão reivindicando, reclamando lugares de poder que antes não era dado a elas, ou espaço que era tomado a elas, elas estão nessa luta. E essa luta é muito forte. A gente fazer um filme Yanomami que a gente não esteja com as mulheres, talvez não seja bom. Davi me olhou, levantou e falou, nós fazemos isso, esse modo de tomar decisão, há séculos, Luiz. Levantou e foi embora. Aí a minha direção falou, ih, cara, acho que você passou do limite, né? E eu pensei, acho que eu passei do ponto, acho que eu perdi o Davi, porque eu me meti numa regra ancestral dos caras. Isso não é legal, né? Mas ao mesmo tempo eu estava com aquilo atravessado e falei, bom, mas a minha intenção foi boa, eu fiz o que eu achei, se deu merda, e agora o Davi vai ficar irritado comigo e talvez a gente tenha dificuldade nos próximos dias. Paciência, mas fiquei bem tenso. Não dá uns 40 minutos, o Davi volta. Ele foi lá no canto dele pensar, e aí ele volta e fala para mim, Luiz, eu já entendi como é que você faz o filme, como é que nós estamos fazendo o filme. Você conversa muito com a Iruana, né, que é a personagem do filme. Você pode escutar ela e o que você decidir com ela, que vocês vão filmar, você não precisa nem trazer para mim. Te dou carta branca. O que você for fazer com a Iruana está liberado. E aí a Iruana virou uma personagem importante do filme. E a gente abriu essa voz, abriu para uma personagem feminina importantíssima, porque eu também cheguei num limite de questionar valores éticos deles. Eles estão mudando muitas coisas nesse contato com os brancos. E eu percebo e dali em diante se formou, inclusive, um grupo de mulheres Yanomami que formaram estão inclusive buscando um CNPJ, então tem uma associação das mulheres Yanomami, liderada muito pela Iruana, que ganhou grande força nesse processo de fazer o filme, porque elas se sentiram, elas lutaram por isso, né? Porque elas me procuravam querendo influenciar o filme. Mas isso foi relevante para elas. Então, as consequências que a gente faz, que a gente produz ao fazer um documentário, elas, antes de mais nada, antes do público, a gente tem que avaliar que consequências a gente vai produzir em relação àquele sujeito, que eu não falo objeto, porque para mim a grande questão é não tratar a realidade como objeto, mas entender que ela é um sujeito, ela está em transformação, você não tem o controle sobre tudo. Mas como é que eu vou resolver depois? Eu não tive o controle e filmei um monte de coisa. Aí vem o grande momento do roteiro de um documentário, que é o momento da montagem. É ali que você escreve a história, na verdade. É ali que você visita o material e constrói um arco dramático. Eu posso ter perdido o controle, mas eu sou capaz de olhar naquele bololô que eu filmei
e encontrar onde está o arco dramático, quais são as histórias que podem ter começo, meio e fim, não necessariamente nessa ordem, porque no cinema eu posso começar pelo meio, ir para o começo, depois ir para o fim, posso começar pelo fim, fazer flashback, mostrar o começo, mas encontrar quais são os fios das meadas, quais são os plots, os temas fortes que eu tenho ali, e aí ir cruzando. E eu me sentia, até de estar convivendo com eles, fazendo aquele cesto, né, cruzando os fios, que um vem para cá, o outro vem para cá, e a gente vai tecendo isso na sala de montagem. De modo que, como eu disse para vocês, eu entendo que um documentário não precisa, e mais do que isso, ele não deve partir de um roteiro muito sólido. Não acho isso bom, acho que realmente empobrece. A gente tem uma ideia geral, tem que pesquisar muito. Quanto mais você souber, melhor. Mas você tem que saber que, por mais que você saiba, tem sempre mais coisas que você não sabe, que talvez sejam importantes para o seu filme. E que se pipocarem na sua frente, você estiver preso ao roteiro o tempo todo, a uma ideia, a uma certeza com que você está fazendo aquele filme, você não vai perceber que aquilo que está quicando na sua frente talvez seja o melhor plot do seu filme. E se você estiver aberto para isso, você encontra. No Espagé também foi assim. A gente estava buscando o filme, criando o roteiro junto com ele, e na véspera de filmar, eu telefonei para ele, estamos chegando, ele falou, você não pode vir. O Bira, que hoje é um documentarista, que estava com o filme Não é Tudo Verdade, ele começou no Espagé, isso também foi importante, ele fotografava, e a gente botou ele na equipe de fotografia como assistente. E aí ele aprendeu, ele já tinha uma intuição, mas ele aprendeu linguagem, aprendeu dispositivos, aprendeu a operar a câmera de cinema e tal, e seguiu. Ele se tornou o fotógrafo que ele queria ser, de estilo, faz exposições, e dirigiu um documentário agora com o João Moreira Salles. Esse processo começou no nosso filme, porque a gente abriu para ele dele colar na fotografia, e ele absorveu muita coisa ali. Agora estava Não é Tudo Verdade na mesa, como eu estou aqui, debatendo com o público, um cara jovem, deve ter uns 28 anos, por aí. E a gente, o audiovisual que eu fiz com eles, o documentário que eu fiz com eles, ele já tinha um interesse na fotografia. Serviu, além de muitas coisas, para ele dizer, é isso que eu quero fazer. E hoje está sendo super importante para os Paiter Suruí, porque depois a Chai também, que é Paiter Suruí, ela produziu aquele filme O Território, que ganhou, teve no Sundance e ganhou o Emmy, o ano retrasado, de melhor documentário em língua não inglesa, né, no prêmio super importante de TV americana, que é o Emmy. A Chai Suruí produziu esse filme, o Bira agora fez esse filme com o João Moreira Salles, está me convidando para fazer um filme com ele, que eu vou fazer, ele que me convidou, porque eu convido os indígenas para trabalharem comigo, mas está começando a acontecer o contrário, e isso me mostra que eu estou no caminho certo, porque eu convidar, ele aceita se ele quer. Fico feliz que o Davi topou, que a Zahri está fazendo um filme comigo, mas eu convidei. Agora já é o segundo convite que vem para mim de diretor indígena dizendo, eu quero que você dirija comigo. Eu pergunto, não, você quer que eu seja seu roteirista? Você quer que eu seja não, eu quero que você dirija, eu quero debater com você, eu quero construir, e eu estou topando, óbvio, porque é a coisa que eu mais gosto de fazer, esses compartilhamentos, com esse olhar que eu não tenho, não consigo ter, o olhar de um indígena, o olhar de uma mulher, a gente nunca consegue ter o olhar do outro. Então a tendência é enriquecer. E lá no Espagé, na véspera da filmagem, o Bira me ligou e falou, você não vai poder filmar porque mamãe foi picada por cobra. E era um problema enorme avisar toda a equipe de produção, ela era a personagem do filme, a gente tinha ela como uma das pessoas que seria filmada, entrevistada, porque é uma matriarca muito forte de um grupo familiar central na aldeia. E aí isso era um problema, claro. E ela está bem? Ela não está bem, ela está no hospital, ela está muito ruim, a gente não vai conseguir filmar, então tem que mudar a filmagem. E aí eu comuniquei, putz, vamos ter que cancelar, mudar a passagem, tudo, e temos que ver o que está acontecendo. Eu estou preocupadíssimo, eu fiquei super chocado e preocupado com a Cabena. Foi picada por uma jararaca, estava hospitalizada, não estava bem. Aí ele foi me dando notícia todos os dias, ela está melhorando, ela está melhorando, ela está não sei o quê. Mas está tomando antibiótico, está tomando o quê? Ainda está no soro, está não sei o que lá? Daí ele me fala uma hora, ontem nós trouxemos o Perpera, que é o ex-pajé, para o hospital. Eu, para quê? Para rezar para a mamãe, na língua Paiter Suruí. Eles estão evangelizados, o pajé está proibido de fazer isso. E aí eu entendi que eles tinham levado escondido. Aí eu falei, esse é meu filme. Esse é o plot do meu filme.
está na minha cara. Só que, infelizmente, aconteceu 2 semanas antes de eu chegar. Por que infelizmente? E se a gente fazer acontecer agora? Filmar toda essa história com eles mesmos, interpretando eles mesmos, refazendo essa história, e foi o que a gente fez. A gente refilma a picada da cobra na cabena, com o auxílio deles, dizendo como são as cenas, aonde que ela foi picada, o que ela estava. Então, eles iam construindo com a gente as cenas, e eu entendi que esse era o plot central. Por que era o plot central? Porque, sim, eu ia mostrar no filme um pajé fragilizado pela evangelização, que pune ele, fala que qualquer ritual que ele faça é coisa do diabo, e deu para ele perdeu todo o prestígio que ele tinha na aldeia, isso foi ao longo de 15, 20 anos. Todo o poder que ele tinha foi subtraído, e o pastor, muito generosamente, deu para ele o posto de zelador da igreja evangélica. Então, o pajé foi rebaixado, humilhado, ao ponto de dizer ele é o zelador da igreja. Ele vai se alguém viu o filme, ele vai de... Oi? Falta 10 minutos? Nossa. Vou concluir. Eu encontrei esse plot central, porque quando ela me falou que o pajé foi escondido, eu falei, então não é só apenas sobre o processo de fragilizar, mas é a vitória da resistência. Agora eu encontrei a virada que o filme precisa ter, porque e aí que vou terminar falando isso, o quanto os dispositivos de ficção são extremamente úteis na hora de se fazer um documentário. E os dispositivos de documentário são interessantes, porque quando a gente faz ficção, a gente sabe que é uma grande mentira, mas que a gente quer que pareça verdade. Então, tem vários dispositivos. Se a gente for ver, por exemplo, acho que a série de mais sucesso no streaming mundial nos últimos 30, 40 dias, talvez até no ano, foi Adolescência. Que, se a gente for olhar, ele é muito filmado como se fosse um documentário. E isso me encanta. Eu falo, ai, que delícia, que bom que o streaming se abriu para isso. Eles nunca imaginaram que esse filme ia fazer o sucesso que ele fez. Não teve orçamento para isso. Foi um filme rodado no Reino Unido, mas nem foi na Inglaterra, Londres. Eu não sei se é Eire, se é Irlanda, ali na quebrada. E era um filme para ser local, só que explodiu no mundo todo. E uma das coisas que ele tem é uma sensação de urgência, de verdadeira, que parece que a gente está vendo um documentário. Então isso é muito interessante. O streaming, o que explodiu no streaming não foi programado, não foi a série que eles gastaram uma fortuna para ser uma série mundial, e aí que está a perda de controle. Deixaram o cara trabalhar, não encheram muito ele, deixaram ele fazer, e a coisa surpreendeu, porque tem um nível de sensação de verdade que parece que é o que as pessoas estão procurando. E o streaming fica só jogando numa certa manipulação de contar sempre a mesma fantasia, da mesma maneira repetitiva, e aí não faz sucesso e não sabe por quê. Porque está no seu nariz. Perca o controle um pouco, tio do streaming. Deixa as coisas rolarem. Está aí o Adolescência. Deu grana, não é isso que vocês querem? Deu muita grana. Então, assim, foi pela perda de controle. Ninguém previu. Vocês não fizeram essa série para ser mundial. E ela se tornou mundial. Então, eu acredito muito nesse processo da gente perder o controle e se abrir para a história e entender que a história, a amarração que o roteiro vai dar, vai acontecer na sala de montagem, com o material todo filmado, e ali você pode encontrar a sua história. Se você estiver aberto, podendo mudar o plot central do seu documentário no meio do caminho, como eu fiz tanto na Última Floresta, como no Espagé o tempo todo, eu sinto que a gente produz coisas fora da caixa, com muito mais originalidade. Eu falei que ia falar no máximo 40 minutos, já falei 50, teria um monte de coisas para compartilhar com vocês, mas eu prefiro passar para vocês a palavra ou responder ou ouvir comentários de vocês nesses 10, 15 minutos que faltam. Parece que precisa vir até o microfone, porque está sendo gravado. Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, você pode. Tem outro, desculpa. Oi, Luiz. Parabéns pelo seu trabalho. Muito interessante escutá-lo falar sobre ele. Eu queria saber como que é o processo de montagem, por exemplo, em Expagé, ou também na Última Floresta, se o Davi, por exemplo, participou do processo de montagem, se você fazia cortes e mostrava, como que era esse diálogo e como que começa, né, esse processo de montagem a partir desse seu visionamento, talvez, do material, como que é esse diálogo com o montador. Eu acho que a montagem qualquer filme, né, um momento decisivo. Num documentário, mais ainda. No tipo de documentário que eu faço, sem controle, mais ainda.
No meu caso, eu tenho um grande parceiro autoral, que é o Ricardinho, Ricardo Dias, que montou o Espagé, A Última Floresta, e montou a série de documentário que eu fiz o Guerras do Brasil.doc, uma série que estava na Netflix, foi ele que montou. Fiz uma série que está na HBO, que chama Funk.doc, está na HBO, é muito interessante. A gente, eu não digo que a série seja interessante, o tema que a gente aborda é muito interessante, que é contar a história do funk, essa música eletrônica negra e que foi proibida, ainda é perseguida aqui no Brasil. Essa série são 6 episódios contando a história do funk brasileiro, o Ricardinho que montou. Então, assim, eu tenho um grande parceiro, que é um grande autor, que é o Ricardinho. O nosso método de montagem é, eu passo o material todo para ele e deixo ele lá com o material. Ele fica um tempo assistindo o material, né? No caso do Espagé, tinha, sei lá, umas 30 horas de material. No caso da Última Floresta, tinha mais, tinha umas 40 horas de material. E na série de documentário também, tinha entrevistas de 1 hora, que a gente usa 3 minutos na série, 2 minutos. Então, assim, tem esse mergulho do montador, que eu não monto meus próprios filmes, tem diretor que monta. Para mim é muito rico entregar a montagem, né, para um outro olhar, porque tem essa perda de controle que eu sei que é potente. Claro que a gente faz troca. Então, num primeiro momento, eu nem passo o roteiro para ele. Eu deixo ele olhar para o material e entender que caminho ele vai seguir. Como ele é um montador muito bom, e o que é um montador muito bom? Um montador, ele tem que ser meio musical. O montador, ele é um músico. Eu, por exemplo, não seria um bom montador. Eu sou muito mal musicalmente, muito mal formado, não tenho talento, sou um cara sem ritmo nenhum. Eu vou cantar uma música, vou cantar Dona Irã Barbosa, eu desafino, eu perco o ritmo. Então, montagem é muito musical. Os bons montadores, eles têm um ritmo, uma musicalidade na montagem que bota a coisa de pé. Mas não basta. O que faz a diferença de um bom montador para um montador genial é quando o montador é também contador de história. Eu vejo montadores na ficção e tal que eles estão montando a sequência e só se preocupam com aquela sequência, com o ritmo, com a beleza, com a fluidez, mas ele não lembra que história ele está contando, de onde ele está indo e para onde ele está indo. O bom montador é aquele que está junto com o diretor, querendo contar essa história e pensando cada take que ele vai escolher, mas no todo, não apenas para que aquela sequência funcione. O Ricardinho é esse tipo de montador. Então, o nosso processo, eu entrego o material e deixo com ele. Às vezes ele pede 4 semanas, 5 semanas só para ver o material, organizar, e aí a gente troca uma ideia, e geralmente aí ele começa a montar. Eu falo, né, aí ele me pede um roteiro. Ele sempre fala, agora mesmo eu estou fazendo um filme que eu não entreguei roteiro para ele até hoje, ele está me cobrando. Agora eu preciso que você olhe para o material que eu já meio pré-organizei e me ajuda a fazer esse roteiro. E daí nós fazemos juntos. Eu faço um pouco o meu papel de roteirista, que é vendo aquele material, aproveitar todas as minhas anotações que eu fiz no papel, que eu sempre tenho meus caderninhos, que eu vou tendo ideias durante o processo de filmagem, e vou anotando tudo. Depois, na montagem, eu visito aquilo. E tem coisa que eu nem lembrava que eu tinha anotado. E quando eu anoto, nossa, isso aqui é muito legal, eu tenho que puxar esse fio da narrativa, tenho que encontrar isso lá. Então tem um processo com a montagem em que aí eu entro com a construção da história. A gente vai abrir com o quê? De que maneira eu vou quebrar o silêncio? De que maneira eu garanto que depois de 10 minutos a pessoa não esteja querendo ir embora? Eu vou respondendo essas perguntas. O que eu preciso pôr agora? Eu posso continuar nessa levada que eu estou? Não, porque eu não apresentei conflito. Estou apresentando um plot geral, introduzindo os elementos que o espectador precisa entender no começo do filme para poder entender o filme, mas eu não plantei nenhum problema instigante e relevante para o espectador. Então, para tudo e repensa. Porque o espectador tem que ter muito rapidamente, não precisa ser aquela fórmula quase neurótica que os streamings hoje dizem que a gente tem que entregar em 3 minutos porque as pessoas não assistem. Vem 3 minutos, já desliga e vê outra série. Então eles estão cobrando que os filmes... Difícil você abrir um streaming hoje, poder abrir uma série em que você tem um tempo inicial que você não está entregando o problema central. Mas mesmo antes de streaming, de não ter streaming, que eu também trabalho para streaming, fazendo roteiro, eu sempre senti que se eu não apresentar um bom problema para o espectador, ele não vai seguir no filme depois de 10 minutos, vai levantar e vai sair. Então, aí eu começo com esse tipo de pensamento que o Ricardinho conta com a minha ajuda de roteirista, no sentido de que problema a gente vai pôr, de que horas, como eu vou abrir esse problema, como eu vou estruturar ele, quais outros problemas eu tenho, em que momento, aí começa um trabalho de estratégia de montagem, em que aí eu faço uma espécie de um roteiro com ele, com os... essa história é importante, o problema central é este, está nesta cena que a gente pode trabalhar de tal maneira na montagem.
em linhas gerais. Mas eu não sou um diretor que fica do lado do montador, dirigindo o corte dele. Porque, assim como eu não gosto de escrever com um diretor lendo o que eu estou escrevendo, me deixa extremamente constrangido. Quando eu estou trabalhando com um diretor, que eu vou escrever uma cena, eu falo, agora você sai, vai tomar um café, vai passear, não fica em cima do meu ombro vendo aqui, porque eu travo. Eu imagino que para o montador seja semelhante. Então, assim, eu tenho momentos que ele me chama, vamos acertar a montagem aqui, eu não estou encontrando tal coisa, a gente vai lá e senta. Mas eu sento com ele, abro um projeto de estrutura de narrativa depois que ele já propôs alguma coisa, num diálogo constante, e a gente vai fechando isso junto. E aí tem uma proposta de uma estratégia e ele vai montando, e às vezes aí é a dor de parir qualquer filme. Às vezes você monta aquela estratégia, você mostra para as pessoas, você está amando, e as pessoas dizem, está chato, não está me pegando, ou então não estou entendendo. E todos os meus filmes passam por um momento muito difícil, quando você percebe que o primeiro corte está ruim, não funcionou. E aí é crise, né? Aí a gente sofre muito, e aí continua esse processo dialético. Ah, mas então será que o plot que eu levantei como central não tem força? O que eu preciso... Aí vai ter, né, outros cortes, assim. Então, o tempo de montagem é muito importante, né? Não dá para querer montar, correr voando, botar o teu montador contra o relógio, que a gente faz muito isso, tudo contra o relógio, é a maneira de matar o filme. Eu acho que um filme ele tem que poder errar, né, na montagem. E é o grande momento do documentário, né? Todos são, né? Filmar também. Mais uma pergunta. Eu acho que o fio não chega aí. Você vai ter que chegar até. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradeço ao Luiz por estar aqui hoje. E minha pergunta é, não sei se eu não estava atento, você falou sobre a distribuição dos documentários. Como que seria esse processo para ser favorável, né? Eu falei no começo que eu ia falar sobre isso, mas eu me alonguei nos outros temas e não cheguei na questão. Eu acho que é uma questão decisiva, porque isso tem a ver com a gente não ser egóico e narcísico. Aliás, a perda de controle tem a ver com terapia, você se resolver entendendo que tudo bem você não ter o controle de toda a situação, e tudo bem você compartilhar a autoria com outras pessoas, isso não te diminui, isso te fortalece. Então, dentro desse ponto da gente produzir de um modo não narcísico, não egocentrado, que geralmente isso leva à má dramaturgia, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo o filme para ser visto. Não é só para, sabe, botar num festival e ganhar um prêmio, e esse é o objetivo de fazer um filme? Não, eu acho que o desejo nosso é que essa mensagem seja vista pelo máximo de pessoas possível. O que eu queria é que meus filmes fossem vistos por 9 bilhões de pessoas no planeta. Não consegui, mas seria meu sonho. O documentário é difícil de achar distribuição. Por isso que eu acho que é uma boa pergunta, um tema que eu vou falar rapidamente, porque é muito difícil. Porque justamente como as pessoas têm essa percepção de que documentário é verdade, ele parece que é uma necessidade, mas não é entretenimento. Então, no meu hora livre, eu vou ver uma ficção, uma coisa. E o documentário é menos buscado. É dificílimo você botar um documentário na sala de cinema. Só que eu filmo pensando na sala do cinema. Eu faço a tomada de som, a edição, a captura do som é muito importante. A qualidade do som. Você ter sons ambientes de qualidade para poder montar. Os meus filmes são muito sonoros. Vespagé e a Última Floresta, a experiência sonora que o Ricardinho ajudou a montar, deslocando áudios de outros lugares, te dá uma experiência que ela é plenamente vivida na sala de cinema. Na tela grande, de preferência numa sala 5.1. Eu faço o documentário para esse ambiente, mas e para conseguir isso? Nos festivais, sim. Por isso que o festival de documentário é bom, porque você tem as melhores salas de cinema lotada, com o seu filme passando na tela grande, e isso é extraordinário. Essa é a maneira de ver o filme. Agora, tem gente que vai ver meu filme no celular. E eu não tenho esse controle, cada vez mais. Mas, se a gente quer atingir o público, essa é uma grande questão que eu acho que a gente, como diretor do filme, não deve delegar isso assim plenamente para o produtor. Ah, faça aí o que der, deu. A gente tem que se engajar nessa busca. A estratégia que eu considero a mais interessante e a mais prazerosa de todas é conseguir fazer com que os nossos documentários ocupem este território, o território do cinema, a sala de cinema,
não ir só direto para um streaming, porque eu acho que aqui a gente tem o máximo da experiência audiovisual, que quando a pessoa sai de casa, pega o metrô, vai para um lugar, senta na sala escura, recebe aquela experiência completa, né? Não vai ficar vendo no meio do filme Instagram, respondendo para filho ou para namorado, vai ver o filme. Aí vira sagrado. Aí para mim ir no cinema ver um filme, para mim é uma coisa, é o meu religare, é aquela coisa da religião, que a palavra religião quer dizer religare, né? Se religar a uma coisa maior. Eu acho que a experiência do cinema ela tem esse processo do religare da religião, tem uma transcendência. Então, na minha visão, a primeira luta você pode ter feito um curta, doc ou um longa. Como que a gente põe ele na sala de cinema? O caminho óbvio, mais imediato, são os festivais. E eu comecei a entender que festival não era um lugar para ganhar prêmio. Ganhar prêmio é importante, não só para o seu ego, para você mostrar para sua mãe o troféu, mas ele realmente aumenta a visibilidade do filme. É por isso que interessa. Quando um filme vai para um festival grande, já muita gente fica querendo ver. Quando ele ganha um prêmio, aumenta. E aumenta quem quer distribuir. Por exemplo, o Ex-Pagé e A Última Floresta, a gente ofereceu para o streaming, Netflix. Obrigado, o filme é muito bom, mas não é o que a gente está procurando. Eu disse, não. Quando ganhou Berlim, eles ligaram. Olha, a gente viu que o filme tem uma potência grande, ganhou um festival internacional de grande relevância, a gente quer lançar em 80 países. É pequeno, porque é documentário, mas foi. Eles compraram os dois, Ex-Pagé e A Última Floresta, e lançaram em 80 países. Ficou 3 anos mundialmente lançado. Porque passou no cinema, no festival, ganhou o prêmio, mas eu acho que o passar pelo cinema, ele abre a visibilidade e o desejo de ver o seu filme, além de ser a melhor experiência possível em relação a ele. Mas o que eu percebi é que os festivais, eles viram um circuito, porque tem muito festival de documentário. E quando você começa a colocar ele em qualquer janela, na competição, vai ser uma vez só, porque hoje os principais festivais querem que o filme seja original no festival dele. Mas as outras mostras, eles passam o filme que já passou em outro festival. Então, eu aprendi a inscrever, a ter alguém na produtora inscrevendo em tudo que é festival do Brasil e do mundo. Tem um festival de documentário no Chipre, inscreve. Se for, maravilhoso. Mas eles não pagam nada. Paga a remessa do filme, então manda. E aí o filme começa a ser visto em salas de cinema no Brasil inteiro, porque tem muito festival, então isso é um ponto que eu acho de extrema relevância, porque é muito difícil botar um documentário em cartaz no circuito exibidor. Dificílimo. Acontece com documentários musicais, porque isso tem muito público, né? Milton Nascimento, qualquer história musical vende ingresso e o exibidor quer. Quando você leva um documentário, é muito difícil do exibidor querer colocar. Geralmente, quando ele coloca, é uma semana. Você sabe que você vai lutar por uma semana. Mas eu acho que a gente tem que buscar esses circuitos através dos festivais e depois encontrar quais são as janelas de visibilidade, desde tentar as TVs a cabo, num segundo momento. Primeiro, eu acho que a gente tem que botar quase que o filme embaixo do braço e seguir o mundo. Se tem algum distribuidor que fala para você, que foi o caso do Ex-Pagé e da Última Floresta, vamos lançar na sala de cinema, o que é muito raro, mas como os dois tinham ganho em Berlim, a gente lançou na sala de cinema, e aí é um corpo a corpo. Eu percebi já que se você lançar um documentário no cinema e deixar ele lá, não funciona. Um filme de ficção funciona, porque tem uma estrutura de grana por trás que trabalha o lançamento. Como é que eu trabalho o lançamento dos meus documentários? Cada cidade que ele vai entrar em cartaz, e às vezes fica uma semana, quando fica muito, 3, eu vou para a cidade para fazer debate e lançar. E aí vem mídia, aí vem gente, se possível ainda faz uma pré-estreia para convidados. E eu fiz isso com o Ex-Pagé, A Última Floresta não deu porque foi pandemia. A gente fez lançamento, mas eu não conseguia ir, tinha pouca gente na sala, todo mundo de máscara. Mas a gente fez um circuito o Ex-Pagé fez 15 mil pessoas na sala de cinema. É muito para documentário. Eu sei que parece pouco, os filmes fazem 1 milhão, 800 mil, mas para documentário, hoje, se eu for meu próximo filme, se eu fizer 3 mil espectadores na sala de cinema, e eu vou tentar fazer, já tá bom. Mas eu consegui, nesse modelo, de pegar o filme embaixo do braço, e fui para 10 capitais lançando o filme. Claro, aí você tem uma verba para isso, a gente conseguiu do distribuidor que adiantasse uma grana para eu poder, falei, não quero nada, eu quero só poder viajar e fazer os lançamentos, pré-estreia em São Paulo, Recife, Salvador, Belém, Manaus, não foram 10 cidades, acho que foram 6 ou 7.
teve uma cidade do interior, Campinas, que a gente fez o lançamento também. E isso, com o corpo a corpo, você consegue fazer o filme acontecer. E se o seu tema, se você não tiver premiado, não tiver essa abertura da mídia, mas você tem que ir pelo tema. Vamos supor que o teu tema seja um tema que eu trabalhei, a questão manicomial. Em todas as cidades tem um grupo de pessoas que está ligado àquele tema. Se o seu tema for uma questão LGBTQIA+, ou o seu tema for uma questão ligada a direitos humanos no presídio, sempre vai haver grupos que ligam naquele tema. Eu acho que a gente tem que lançar o filme e buscar essas pessoas nessa cidade, porque elas dão o primeiro suporte para o filme ter pelo menos 1, 2, 3 ou uma semana em cartaz. Às vezes você luta para o filme ficar em cartaz, mas você não tem fôlego para brigar para que ele fique em todos os horários do dia. Você pode aceitar um horário, combina com o exibidor e com o distribuidor, põe meu filme em cartaz às 5 da tarde, e ele atinge esse objetivo. E aí, eu acho que o próximo passo é buscar a visibilidade no campo da mídia digital, que aí você vai desde buscar num streaming, numa TV a cabo, buscar todos esses lugares. Em último caso, que eu acho super possível também, no YouTube, abrir o filme no YouTube quando for o momento, porque o que a gente deseja é que ele seja visto. E documentários, quando vão para o YouTube, eles têm muita visibilidade, né? Então, assim, e aí o que eu aprendi também é você tem que gerar impacto. Então, trabalhar nas redes sociais, mas não é só isso. É envolver o teu filme, aproximar o teu filme das pessoas retratadas. Por exemplo, fiz um documentário sobre salões de baile da terceira idade. Faça sessões para esse público. Vai em Belo Horizonte, pergunta quais são os salões de baile. Manda uma mídia focada nas pessoas que frequentam o salão de baile e avisa. O filme vai passar sábado à noite no cinema tal. Lota, vem gente. E você acha esse nicho e vai abrindo. Por isso eu acho que lançar documentário é uma tarefa para o diretor e é uma tarefa de extrema humildade, é cansativo e é uma luta pelo seu filme. Mas, porra, você fez um filme e não vai lutar para que ele seja visto? É hora que você vai descansar? Não, não é hora de descansar, é a hora mais importante. E eu sinto que documentário vai muito bem, assim, ele em sala de cinema com debate. Isso as pessoas gostam, então fortalece muito. Então o que eu acho é, a gente tem que lutar por esse processo de lançamento do filme, encontrando estratégias, porque sempre tem gente ligada àquele tema que você fez. E você consegue atingir esse público inicialmente, e aí o boca a boca vaza, e você aumenta um pouco mais, né? A gente está encerrando. Obrigado pela presença de vocês. Espero que de alguma maneira tenha sido útil esse bate-papo. Agradeço. Até mais.